No final da década de 70, já tínhamos uma filha de 2 anos e, em 1981, nascia o nosso filho. Sempre nos vinham questões relacionadas aos desafios da criação deles, pois buscávamos um modelo que nos permitisse compatibilizar a formação de pessoas integradas ao mundo tecnológico e às exigências de uma formação profissional, mas sem perder as referências de origem, os valores humanos e a relação com a natureza. Laine e eu, compartilhando das mesmas ideias, decidimos adquirir um pequeno espaço de terra nua em uma zona rural de São Paulo, sem qualquer serviço urbano, um pouco distante da pequena cidade sede do município, para construirmos ali o nosso espaço, onde as crianças poderiam experimentar uma outra realidade, a vida na simplicidade e em comunhão com a natureza. No local escolhido, não havia fonte natural de água e muito menos eletricidade, assim como qualquer condição de habitação. A primeira providência foi conhecer o Sr. Américo, morador nascido e criado na região, descendente de italianos e possuidor de grande sabedoria sobre os segredos da natureza. Seu Américo era conhecido como o Homem da Varinha, ou seja, detinha conhecimentos práticos de radiestesia que dizia ter herdado de seus antepassados. Foi assim que ele, com sua simpatia, nos recebeu indo até o local. Pegou de um arbusto um pequeno galho com formato de forquilha, desfolhou e, segurando com as mãos as 2 hastes menores, com a maior à sua frente, foi calmamente andando de pés descalços até encontrar, pelos impulsos assinalados por aquele rudimentar aparelho, os veios promissores de onde poderia brotar das profundezas a água necessária para que pudéssemos dar início à nossa empreitada. Logo começaram a cavar, encontrando água doce e pura a uma profundidade de 12 metros. Era um poço caipira, cavado à mão com o uso de picaretas e pás, cujas paredes foram revestidas por tijolos. Uma verdadeira obra de arte que já não se faz mais, pelo perigo e pelo trabalho que representa. Para extrair a água, instalei uma bomba manual, daquelas que vemos nos filmes do Velho Oeste americano, com uma alavanca que é acionada de cima para baixo, repetidamente, para trazer o precioso líquido à superfície. Foi um momento mágico, pois a água é o principal elemento da vida e, sem ela, nossos projetos estariam frustrados. A partir daí, a casa foi construída em 6 meses, de forma que, ao final desse período, já habitávamos. Como não havia eletricidade, iluminávamos a casa com lampiões a querosene para o banho. Instalamos um aquecedor rudimentar que continha um queimador alimentado a gás de botijão, que aquecia a água em um recipiente com serpentina de cobre. Tomávamos banho embaixo de um fogareiro. Num raro, a água terminava quando os banhos eram mais demorados, o que exigia que alguém fosse até o poço para fazer o exaustivo trabalho de bombear a água necessária, enquanto o outro aguardava ensaboado, às vezes passando um friozinho. Naturalmente, a saída do gás tinha que ser imediatamente interrompida, pois poderia danificar o aparelho. Fizemos até um acordo entre nós, para que cada um assumisse a tarefa, em regime de rodízio, de dar 50 bombeadas antes dos banhos, até porque era uma boa oportunidade para fazermos algumas flexões com os braços e mantê-los em forma. Todos os finais de semana, assim como nos feriados e nas férias, passávamos no local,
nós e as crianças, sempre acompanhados pelos meus pais e minha avó paterna e, regularmente, na companhia de primos e amigos, com quem sempre festejávamos a vida com alegria e amor. Esses foram os melhores momentos, pois as noites eram dedicadas às longas conversas, iluminadas pela luz bruxuleante dos lampiões e das velas. Minha avó adorava ir conosco, pois aquelas noites arremetiam à infância, lá pelas terras mineiras. Ela tinha medo de dormir no escuro e, para deixá-la mais confortável, improvisávamos meios alternativos de manter sempre um ponto de luz, ainda que de fraca intensidade. Colocávamos água em um copo e, sobre ela, uma fina lâmina de óleo. Sobre o óleo, colocávamos uma pequena tira de cortiça, retirada de uma rolha, furada ao meio, por onde introduzíamos um pavio feito de um pequeno pedaço de barbante, que entrava em contato com o óleo. A cortiça, flutuando, mantinha o pavio aceso e garantia uma queima regular durante toda a noite, produzindo aquela pequena luz. E assim, ela dormia em paz, refugiada das sombras da escuridão, sombras que ainda povoavam o universo da infância de minha avó Filhinha. Sim, Filhinha era seu nome de família, embora fosse a nossa querida avó. E foi assim durante muitos meses, até que nos demos ao luxo de instalar um transformador e levar eletricidade à casa, o que trouxe um conforto, mas que também fez com que mudássemos um pouco o saudável hábito de nos aconchegarmos todos em volta da luz do lampião, o que nos fazia experimentar a vida em sua forma mais autêntica, compartilhando histórias da família, dos causos que cada um contava para a alegria de todos. Mesmo com a chegada da luz elétrica, procurávamos preservar aquele estilo de vida simples, pois, se já não era mais possível sentarmos em volta do lampião, fazíamos uma fogueira à noite ao redor da qual todos se aconchegavam. Durante o dia, nós nos ocupávamos nas lidas com a terra, preparando-a para a horta, formando pomar e tocando em frente o nosso projeto de plantio de diferentes árvores, a partir de sementes em viveiros que construímos e outras mudas adquiridas. Um projeto que nos ocupou durante anos, de maneira que o local se transformou em um denso bosque. Foram pinos, araucárias, ciprestes e tantos outros pinheiros, além de cedros, acácias, ipês, flamboyantes, sanção do campo, primaveras e inúmeras outras espécies. De maneira que o local se transformou em um denso bosque, com mais de 2.000 árvores em uma área de 15.000 metros quadrados. A pequena floresta ofereceu abrigo e ninhos para pequenos animais e aves, como beija-flores, pombas, sabiás, tico-tico, maritacas, entre outros, e até tucanos, que começaram a chegar posteriormente. Tudo isso tinha um propósito: integrar as crianças a esse universo de simplicidade da natureza, do convívio com a mata e com os animais, compreendendo os ciclos dos dias e das noites, as fases da lua, o pulsar da vida e tendo contato com a morte. Pois é na natureza que percebemos com mais clareza que vida e morte não são opostos, mas partes de um mesmo ciclo. E assim,
Passadas tantas décadas, assistimos, infelizmente, ao avanço tecnológico que, embora possa trazer conforto e facilidades, por outro lado, pode também nos distanciar de nossas verdadeiras origens, fazendo-nos perder a conexão com nossas raízes. Talvez por isso, ao olhar para trás, compreendamos que aquela pequena experiência de vida simples em contato com a terra, a água, o fogo, as árvores, os animais e os ciclos da natureza tenha sido muito mais do que uma escolha de vida. Foi, na verdade, uma forma de não esquecermos de onde viemos.